Deus. Bom dia, igreja. Paz seja convosco. Que bom estar aqui mais uma vez, nessa manhã tão abençoada, nessa manhã profética, manhã onde Deus tem uma palavra do céu para a sua vida. Eu vim determinado, eu disse ontem, já com esboços prontos, mas hoje de manhã, quando acordei, logo cedo, eu estava falando para o pastor Adailton, eu tinha um hábito horrível em São Paulo durante a vida inteira. Eu dormia 4 ou 5 horas da manhã e acordava 11. Eu abri o escritório era aberto cedo, mas a secretária atendia. Advogado faz audiência em São Paulo a partir de 1 hora. Então, eu adquiri esse hábito. Aí minha esposa, quando eu cheguei em Minas, me obrigou, irmão, a levantar cedo. Me obriga a caminhar. Isso é maltrato a idosos. Maltrato a idoso. Eu falo com ela, eu vou te processar. Porque ela me obriga a fazer caminhada, irmão. Maldade, pura maldade. Mas eu levantei hoje bem cedo e Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje porque esta palavra precisa ser entregue a você. Quando esta reunião foi marcada pelo pastor Adailton, ela já havia sido marcada no céu há muito tempo atrás. Pastor, muito tempo quando? 100 anos? Não, é pouco tempo. Muito antes disto, Deus já havia decretado que hoje nós estaríamos aqui. Ele sabia o teu nome, porque tem um texto bíblico em Salmo 146, 147, e Isaías corrobora esse texto, que diz que Deus conhece todas as estrelas dos céus e as chama pelo nome. Deus sabe o teu nome, irmão. Se Deus conhece o nome de estrela, Deus sabe o teu nome. E Ele sabia que você estaria aqui, e Ele sabia que você precisaria ouvir o que eu tenho para te falar nesta manhã. O título é meio insólito, é meio estranho. Notícia de sexta no jornal de domingo. Repita comigo esse título, você não pode esquecer. Notícia de sexta. Não, que trem feio, irmão. Vocês tomam um café desse. É notícia de sexta. Não, vamos lá. Notícia de sexta no jornal de domingo. É sobre isso que eu quero te falar. É sobre isso que eu quero fazer esta breve reflexão. É sobre isto que nós vamos meditar nesta manhã. Lucas capítulo 24 é o texto embrionário, é de onde nós vamos partir, é de onde nós vamos começar a nossa reflexão. Geralmente, este tema, ele é bem apropriado para se falar em reunião de ceia. Eu gosto muito quando ministro em culto de ceia, pregar sobre este tema. Mas eu sou sensível à voz do Espírito Santo. Eu prego há muito tempo, há muitos anos, irmãos. Conversava com o pastor Adailton, nós somos da mesma época. Eu tenho 58 anos, pareço que tenho 60 e o corpo é de 70. Mas, e o pastor Adailton, nós conversávamos sobre grandes pregadores da nossa época, eu não estou falando que ele tem a cidade não, viu? Estou aqui fazendo fofoca não. E eu aprendi a ser sensível à voz do Espírito Santo, a caminhar para a direção que o Espírito Santo me direciona. E quando vou pregar, eu procuro estar sensível, estar ouvindo, estar atento àquilo que o Espírito Santo quer. Então não é culto de ceia, mas nós vamos falar sobre este tema. E aquela final de semana, lá em Jerusalém, foi terrível, foi tenebroso.
foi o mais turbulento da história da humanidade. Aquela quinta-feira, à noite, Jerusalém estava fervilhando. Todos os estados, tribos, né? Mas vamos falar em estados para que a nossa compreensão fique bem sintonizada. Enviava pessoas à capital, a Jerusalém. Iam pessoas de todos os lugares, de outros países, para comemorar a Páscoa dos judeus. Era um evento, era uma festa que era famosa, era conhecida, e os turistas se convergiam para Jerusalém. E aquele final de semana da festa da Páscoa, a cidade estava empilhada de gente. Tinha gente de todos os lugares, tinha gente de todas as denominações das proximidades de Israel. Mas foi nesta semana que assassinaram um inocente. No ato mais atroz, mais cruel, mais covarde, mais perverso. Porque crucificações eram coisas normais. A crucificação era algo até certo ponto corriqueiro, era a pena capital para determinados crimes. O problema não era a crucificação em si, é que estavam matando o mais inocente de todos os seres humanos. E mais do que isto, estavam matando o Filho de Deus. Aquele que João diz que por ele tudo que existe foi feito. O homem que tinha o poder da vida e da morte na mão estava sendo crucificado, sofrendo todo o desprezo. Então aquela semana, tudo estava diferente, tudo estava estranho. Se tivesse jornal naquela época, por que o título é este? Porque se tivesse jornal naquela época, a Gazeta de Jerusalém iria estampar na madrugada de sexta-feira, de quinta para sexta, prenderam Jesus de Nazaré, porque Jesus já era famoso, ele já era conhecido, aquele rabi da Galileia, aquele homem humilde da Galileia, aquele homem que fora criado na periferia, se tornou uma celebridade. Mas se tornou uma celebridade porque, segundo a própria Bíblia, olhavam para ele e diziam: este homem ensina como quem tem autoridade. O Sinédrio tinha membros que estavam encantados, entre eles Nicodemos, porque a autoridade do rabi excedia tudo que eles tinham visto, tudo que eles conheciam, tudo que eles já tinham presenciado. Então estaria estampado: prenderam Jesus de Nazaré. O jornal da manhã teria uma manchete enorme, dizendo: Jesus foi preso essa noite e está sendo acusado de alguns crimes. E certamente, se tivesse rede social, seria hashtag Jesus está preso. É um acontecimento e tanto, prender Jesus. E as coisas vão se desenrolando, as coisas vão se desenvolvendo. Na sexta-feira, o dia inteiro, quando nós lemos Lucas, capítulo 23, quando nós lemos Marcos, capítulo 15, Mateus, capítulo 27, João, capítulo 19, redes sociais, jornais, telejornais, estariam noticiando: Jesus está sendo julgado agora. O julgamento de Jesus foi um embuste, foi uma fraude jurídica, mas ele estava sendo julgado.
Ele já tinha ficado a noite toda acordado, apanhando por você, por mim, por nós. Já tinham colocado uma coroa de espinhos nele, já tinham cuspido no rosto dele. Pedro já tinha negado, os discípulos já tinham desaparecido, e Jesus estava sozinho, sofrendo por nós. O julgamento de Jesus tem algo que João registra, e não precisa projetar para que nós ganhemos tempo. João, no capítulo 19, quando Pilatos interroga Jesus, faz a oitiva do réu, e Jesus fica calado, não responde nada, fica em silêncio, e Pilatos vai admirando-se daquele comportamento, porque, irmão, o camarada está sendo acusado injustamente, e não fala nada. Você vê quando a polícia prende algum bandido, a primeira coisa que ele fala: não fez nada não, tio, sou inocente, senhor, sou trabalhador. E ninguém é culpado de nada. Mas Jesus não era culpado de nada e nada falou. E Pilatos, em meio ao julgamento, ele diz assim: minha irmã, tu não responde nada? Tu vai ficar em silêncio? Não sabe, pastor Paulo, que eu tenho autoridade para te prender, para te soltar, para te deixar viver. Aí Jesus diz assim: você não teria nenhuma autoridade se meu pai não te desse. A autoridade aqui sou eu. Eu tenho autoridade, tu não. E Jesus é julgado e é condenado. E todos nós conhecemos a história da cruz de Cirineu, a história da crucificação, o título irônico que Pilatos coloca sobre a cruz. E hoje nós vemos os crucifixos escrito INIR, INRI, Jesus Nazareno Rex Ioderum, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. É isso que significa esse INRI que você vê nos crucifixos. E Jesus é pregado na cruz. E lá agoniza. Um processo de tetania começa a tomar conta do corpo dele, cãibras. E Jesus está sofrendo, agonizando na cruz, até que ele resolve entregar o Espírito. Na hora que ele quis, ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu Espírito. Está consumado. Completei a obra, acabei. Está tudo pronto. O véu do templo se rasga. A natureza se revolta. Há um eclipse solar na lua nova, porque a Páscoa do judeu é na lua nova. E como que tem esse eclipse? Nenhum cientista até hoje explicou. Mas Jesus morreu. E a manchete do jornal, eu estou pregando sobre uma manchete de sexta no jornal de domingo, a manchete do jornal vespertino, o jornal da tarde, a Folha da tarde iria dizer: Jesus morreu. Que decepção! Tantas pessoas confiavam, acreditavam, esperavam tanto daquele rabi. Ele fizera tanto, ele curou, ressuscitou mortos, deu audição a surdo, deu voz a mudo, visão a cego, fez paralítico andar, acalmou as forças da natureza, fez peixe vir para a rede, colocou moeda na boca de peixe, mas morreu. E estampado em letras garrafais, Jesus morreu. Irmão, eu imagino a frustração para tantas pessoas que esperava mais de Jesus, que acreditava que Jesus ia descer da cruz de forma milagrosa, ia pular, ia arrebentar tudo, mas Jesus não fez nada disso. E vem o sábado de tristeza profunda por parte dos seus seguidores. Eu vejo pregadores falando uma aberração teológica,
dizendo que o inferno fez festa quando Jesus morreu. Fez festa não. O diabo sabia o plano de Deus. Pastor Paulo, o diabo sabia que o plano de Deus era Jesus vir para resgatar. O fato de Jesus morrer coloca em polvorosa, em pavorosa o inferno. Porque o diabo está dizendo assim, vai salvar a humanidade. A cédula que eu tenho, a nota promissória que eu tenho, e a Bíblia fala disso, Paulo escreve sobre isso. A nota promissória que tem o nome de você, o seu, o meu, do pastor Adailton, Jesus acabou de pagar na cruz. Jesus acabou de libertar a humanidade, acabou de resgatar. Quando Jesus morre e é sepultado, Ele está resgatando todos. Como que o diabo vai fazer festa? Sabendo que o plano de Deus está se cumprindo. O diabo tentou impedir Jesus de morrer. Lembra Pedro, nessa semana? Provavelmente na terça-feira, Jesus está dizendo, na semana anterior, Jesus está dizendo assim, eu vou para Jerusalém, chegando lá vão me pegar, vão me matar, eu vou morrer. E Pedro dizendo, vai não, Jesus. Vai não, porque eu não vou deixar. Que é isso? E Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. E Satanás lá, nesse caso não é o diabo, é só a forma grega para adversário, diabolos. É só isso. Jesus está dizendo, você está sendo meu inimigo, você não sabe que eu tenho que cumprir a vontade do Pai? E a vontade do Pai é que eu morra. Quando Jesus está no Getsêmani, passando por aquele processo de hematidrose, que é o processo de suar sangue. Isso é um fenômeno físico que acomete as pessoas quando há uma agonia muito intensa, um medo, um pavor muito intenso, ao suor avermelhado. Jesus passa por isso, ele tem que passar, o diabo sabe de tudo isso. Mas na terra é o sábado de tristeza, de silêncio. Pessoas refazendo planos, discípulos dizendo, e agora, o que nós vamos fazer? Gastamos 3 anos e meio seguindo Jesus, lá abandonamos tudo, abandonamos nossa empresa de pesca, e agora, o que nós vamos fazer? Jesus tinha pelo menos 7 pescadores entre os discípulos. Estranho, né? Por que Jesus escolheu tanto? Conforme eu disse ontem, primeira coisa, porque a grande maioria da força econômica da região da Galileia era a pesca. Então é natural que tivesse muitos profissionais desse segmento. E segundo, Jesus precisava de homens determinados, destemidos, que não desistem facilmente. Pescador, irmão, não desiste facilmente da pesca. Eu estou falando de pescador profissional, não estou falando de você que pega uma varinha final de semana e fala, eu vou pescar. E fica lá um dia e não pega nada. Irmão, uma vez eu falei, gente, eu vou pescar, eu vejo todo mundo pescando, isso deve ser um negócio muito bom. Jaqueline lembra. Comprei, irmão, tudo de pesca. Coisa que eu nem sabia para que servia. Comprei, fiz uma caixa bonita. Comprei linha de vários calibres. Comprei um molinete bonito, caro, irmão. Coisa de profissional. Comprei uma caixa de isopor, coloquei mortadela dentro. Coloquei guaraná, Coca-Cola e falei, vou pescar. E foi eu e meu tio e um companheiro. Chegamos lá, paramos às margens do rio Paraupeba. E pedi alguém para arrumar para mim, que eu não sabia nem para que se via aquele negócio de metal, assim, virado, chama anzol. Eu não sabia nem para que se via aquilo. Aí eles colocaram chumbada. Você já pôs chumbada? O que é isso, chumbada? Não, põe aí. Põe tudo que eu preciso, colocou. E eu perguntei, como que faço agora com isso aqui? Joga na água. Eu peguei e joguei o molinete lá dentro d'água. Não, moço, busquei. Aí, bacana, minha vez. Pesquei meu tio lá atrás, irmão. Não, vamos de novo. Você tem que pôr força mais para lá, tá bom. Aí eu caiu lá da outra margem. Não, rapaz, que dificuldade. Até que eu consegui colocar o anzol dentro d'água. Já tinha perdido a paciência. Falei, vou vender minha tralha de pesca. Não quero mais ser pescador, não. Vendi pela metade do preço, ganhei um lucro danado. Sou negociante, bom. Então tem os pescadores e os pescadores. Eu estou falando de pescador profissional. Ele não desiste, ele sabe que precisa colocar a rede, ele sabe os lugares. Então,
Jesus precisa de homens que não desistem, mulher que não desiste facilmente, que sabe persistir. Não pode no primeiro problema ministerial largar, abandonar e correr e dizer: isso não é para mim não. Isso não dá certo comigo não. Estes pescadores estavam pensando: o que nós fizemos? Largamos os barcos, ele falou para nós largar os barcos, nós largamos, e agora nós estamos aqui, ele morreu. E a notícia do sábado ia dizer: ontem mataram Jesus de Nazaré. E as coisas vão correndo, e agora eu vou começar a pregar. Pastor, o senhor não estava pregando? Não, estava fazendo introdução. A pregação é a partir deste ponto. Lucas capítulo 24, mas calma, irmão, 11 horas já terei de ir embora. Tem gente que olhou o relógio, olhou para a esposa e pensou assim: nós estamos fritos, o almoço hoje está comprometido. Não. Lucas 24, 13. Está escrito assim: e eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, 11 quilômetros, 11 quilômetros e pouco de Jerusalém. Isso aqui é o domingo de manhã. Isso aqui é o domingo logo cedo. Mas estes dois homens estavam tão frustrados, eles estavam tão decepcionados, que eles disseram: vamos sair de Jerusalém, vamos embora. Sair do lugar onde Deus te colocou, sem a devida autorização, isso é muito perigoso. Já vi pessoas darem com os burros na água, porque simplesmente querem antecipar projeto de Deus. E esses homens estão saindo de Jerusalém, e eles estão com o jornal de sexta debaixo do braço. O jornal que eles estão lendo é Jesus morreu. É o jornal de sexta tarde, o jornal de sábado, Jesus. Eles estão levando esse jornal, porque nós vamos ver a conversa desses dois homens. Eles não leram a notícia da Gazeta de Jerusalém de domingo de manhã. Eles estão lendo ainda que Jesus morreu, que Jesus está morto, que Jesus foi crucificado. Eles estão indo no domingo com esta amargura. E sabe por que eu quero pregar isso nessa manhã? Porque existem pessoas aqui hoje que estão desconectadas. O sentimento está num passado e a realidade fática de hoje não consegue entrar na cabeça. Tem gente ainda frustrada com o acontecimento de 2, 3 anos atrás e não consegue se conectar com a realidade espiritual da tua vida. Isso precisa mudar, isso precisa acabar. Deus tem uma nova manchete para a tua vida. Deus tem uma nova manchete para a tua história. Se desligue desse passado, se desligue destas frustrações, se desligue dessas tristezas, se desligue dessas coisas, porque Deus já escreveu uma história nova para você. Estão vivendo olhando lá para trás e não consegue conectar a mente com a realidade. Vive na história. Sabe, já ouviu falar do crente latinha? Lá tinha isto, lá tinha aquilo outro, era só latinha. Vamos nos conectar com a nossa realidade espiritual. Hoje é uma manhã de restauração. Deus precisa fazer você entender que tu precisa se conectar com a realidade da tua vida. Pastor, mas eu não gosto dessa. Mas é isso que Deus preparou para você. Eu gostava, era daquela, mas é isso que Deus preparou para você. Pessoas ainda escondendo fotografias antigas de um passado que não existe. Se desligue disso. Viva uma nova realidade. A manchete de hoje é: Jesus ressuscitou e está aqui. E lá vai os dois discípulos, irmão, caminhando 11 quilômetros.
Perdão, eu disse que era domingo de manhã, não, isso aqui já era domingo à tarde. O jornal já tinha mudado. Pedro já tinha ido no túmulo. João já tinha ido no túmulo. As mulheres já tinham ido no túmulo. Todo mundo sabia que Jesus ressuscitou. Todo mundo estava dizendo, Jesus ressuscitou. Jesus está vivo. Sabe quando começa em cidade pequena? Aqui não, porque aqui é grande, irmão. Mas cidade pequena é uma praga. Fofoca, irmão. Meu Deus do céu. Fofoca em cidade pequena. Quando você pensa, irmão, que está escondido, está todo mundo sabendo. E a cidade informa um para o outro. Isso passa. Imagine num círculo de pessoas que comungam das mesmas coisas, o grupo da igreja, o grupo de WhatsApp da igreja. Que começa assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí alguém coloca assim, vovó morreu, e continua, bom dia, ninguém lê. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Aí alguém posta um versículo. E alguém fala assim, tem uma vaga de emprego em tal lugar. Não é grupo de igreja, não tem isso? Bacana, grupo de igreja é uma maravilha, irmão. As coisas funcionam assim. E alguém está colocando lá, Jesus ressuscitou. E os dois não leram. Aquela pessoa que não leu, o grupo da igreja, ele está alheio a tudo. Está todo mundo dando os parabéns lá pelo aniversário do irmão. Ele vem com um papo que não tem nada a ver. Assim. Eu falo isso porque na minha igreja tem isto. Gente, o que isso tem a ver com né? Mas enfim, eles não leram. Estão indo embora. Envergonhados. Tristes. E aí, no verso 14 de Lucas 24, diz que eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido na sexta-feira. Só fala da morte de Jesus. E eles vão conversando. E eles vão falando. E olha só a conversa de crente no verso 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro. Porque crente, irmão, a conversa de crente tem um dialeto de crente que a gente chama de crentez. É fácil, irmão, a gente identificar crente. Você está conversando, a pessoa fala assim, misericórdia. Isso é crente. Você está no meio da conversa, alguém fala assim, sangue de Cristo. Você já sabe que é crente. Se você está conversando, a pessoa fala assim, armaria. Não, não é crente. São Luís do Maranhão. Não, não é crente. Porque a linguagem de crente, ela é o crentez. Crente tem uma maneira, até de falar as coisas simples, crente fala do jeito certo, do jeito correto. E eles vão conversando, conversa de crente. Conversa de crente. Um dia estava eu e a minha esposa numa ótica. E eu parei o meu carro na frente da ótica. E de repente, irmão, eu vi assim, um carro passou. E eu escutei, pá! Aí eu olhei, o carro não tinha motorista. Eu falei, Jesus voltou, porque tem uma música que fala assim, aviões sem seus pilotos voam para... Eu falei, ixi, o carro está dirigindo sozinho, Jesus voltou e eu fiquei. Irmão, e era um Fiat Uno vermelho. Naquele estado. Só faltou um decalque atrás escrito presente de Deus. E bateu na traseira do meu Jetta, irmão. Aí eu saí. E cadê o motorista do carro? Olhei dentro. Olhei de baixo. Daqui a pouco veio um homem correndo. Ai, Jesus, misericórdia. Eu falei, é crente. Jaqueline, pega minha toalhinha aí, por favor. É crente. Lidar com crente, a conversa é outra. É diferente, né? Você não vai brigar com crente. E eu falei, meu filho, tu é crente? Pela misericórdia de Sou, sim. Misturou tudo. O senhor disse que, quer dizer, pela misericórdia de Jesus Cristo, o senhor dá ré no teu carro, meu filho, vai embora. Não, moço, vai embora. Pensei, vai dar mais tribulação eu acionar o seguro, pagar franquia, do que lidar com esse crente. Vai embora. Não, é sério mesmo, você? Vai embora. Olha, ele queria me contar. Meu filho, eu não quero saber da tua história. Pega o teu carro e vai embora. Antes que eu me arrependa. Ele entrou no carro, irmão, só até cantando pneu, olhando para o retrovisor.
Mas o misericórdia me mostrou quem ele era. Era um servo de Deus. Então eles estão indo, esses dois homens, estão indo e conversando e fazendo pergunta e dizendo, tu viu, rapaz, Jesus foi morrer. Como é que ele faz isso com a gente? E nós estávamos tão alegres. E diz o final do texto, que o mesmo Jesus se aproximou e começou a caminhar com ele. Aleluia. Jesus chegou. Aquele que a notícia na manchete de sexta estava dizendo, está morto, está caminhando com eles. E olha só Jesus, irmão. No verso 16 diz que os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecesse Jesus. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu conhece Jesus quando ele chega na tua casa? Tu sabe quando Jesus está andando contigo? Ou tu ainda está perdendo a cabeça, perdendo as estribeiras e falando bobagem? Ou tu ainda profere palavras de baixo calão quando a coisa não dá certo? Porque Jesus está na tua casa. Ele anda contigo. Quando tu vai, ele vai. Quando tu volta, ele volta. Quando tu para, ele para. Ele está contigo. O que é que tu tem conversado? É recorrente essas perguntas retóricas, porque há uma necessidade de restauração mental de crente. Nós vivemos uma geração muito esquisita, muito cheia de mimimi. Nós chamamos de geração Nutella, os crentes Nutella. Jesus se aproximou e eles não sabiam que era Jesus, irmão. Chega um homem lá e começa. E aí, vamos ver o que Jesus vai fazer? Rapidamente, e já estou terminando, tá? Já estou terminando. Tem irmão pensando assim, eu vou passar na feira, no mercado, vou lá no Mateus, comprar uma coca sem açúcar. Vou comprar uma galinha galinha da terra, vou comprar isto. Tem gente pensando, não aqui. Porque aqui estão todos conectados com Jesus, todos conectados com o céu, todos ligados no Espírito. Amém? Pois bem, eles não sabiam que era Jesus, e Jesus vai fazer uma pergunta, no verso 17. Escuta, porque Jesus, irmão, como é que chega perto dos outros e quer saber da conversa? Sabe aquelas pessoas quando você está no aeroporto, que senta do teu lado e quer puxar assunto? Eu já ponho logo um fone de ouvido, óculos escuro, puxo o cabelo. Não, cabelo não. Mas eu fico na minha, irmão, porque eu não sou muito de conversar, não. A minha esposa conversa com todo mundo, irmão. Faz amizade, pergunta nome, quantos filhos tem, onde que mora, é mineiro. Mineiro é um entrevistador, todo repórter devia ser mineiro, irmão. E tem gente que quer. Você está indo para onde? Vai fazer, meu filho, quer da sua conta? Estou indo viajar. Ué. O que te importa? Vai acontecer o quê se eu te falar para onde que eu vou? Aí Jesus chega e começa a escutar, o que vocês estão conversando? Não é isso que está escrito? E lhes perguntou, sobre o que vocês estão conversando enquanto caminha? Se tem um nervoso e falar, não é da sua conta. Mas ali era Jesus. A autoridade de Jesus se impõe. Talvez você nem saiba que é Ele, mas é Ele. Talvez você nem saiba por que você se alegra em determinadas horas, sozinho, está lá lavando roupa e de repente vem aquela alegria. É Jesus. Talvez você não saiba, porque no teu serviço tem hora que te dá vontade de pregar. É Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês estão conversando entre si? Porque, irmão, preste atenção numa coisa. Jerusalém é um ponto alto. E eles estavam descendo para Emaús. Deixa eu fazer uma consideração sobre isso. Me ocorreu isso aqui. Olha aqui para mim. Todos os planos do diabo para a tua vida é fazer você descer. O diabo nunca vai fazer projeto para você subir. Tudo que o diabo for te dar, você vai ter que descer. Descer de posição ministerial, descer de vocação. O diabo vai te fazer descer. Esses discípulos estão descendo. E Jesus chega para resgatá-los.
e pergunta: sobre o que vocês estão conversando? Eu queria participar dessa conversa. E a segunda pergunta: por que vocês estão tão tristes? Irmão, só isto já era para que aqueles dois observassem melhor aquele homem. Tão tristes, o semblante triste. Por quê? Duas perguntas: o que vocês estão falando e por que vocês estão tristes? E aí, irmão, olha só. E respondeu um, eu estou no verso 18, cujo nome era Cleopas. E disse, ele ficou bravo, irmão. O Cleopas não gostou da intromissão daquele desconhecido, intrometido, que chega no meio da viagem dos outros e quer saber sobre assuntos particulares. Olha só a resposta dele: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe as coisas que estão falando a respeito de Jesus Nazareno? Você é o único que não sabe, e todo mundo sabe. Tem gente que fica meio desconectada das coisas, né? Aquela pessoa que você está falando um assunto e ela não sabe o que é, mas é um assunto que todo mundo sabe. Eu que sou mais velho, às vezes, no meio da juventude, eles começam a falar um linguajar, irmão, meu Deus, o que esse povo está falando? E meu filho, o que é isso exatamente? Traduza para mim. O Cleopas só escuta, você veio de que planeta? Você sabe, você veio de que planeta? Que você não conhece Ludmila nem Anitta. Porque esses dias falaram, a Ludmila errou o hino nacional. Quem? Ludmila. O que é isso? É uma cantora, mas não é brasileira não, é. Ludmila, eu fui na internet, porque a internet hoje, irmão, a internet, Deus que é bom. Fui lá e vi que é uma cantora, irmão, e a mulher é famosa. É estrela, é celebridade. Eu não conhecia até ela errar o hino nacional, foi só errar. Enquanto ela fez tudo certo, eu não sabia quem era. O dia que ela errou, conheci Ludmila. Porque a gente fica desconectado de algumas realidades. Aí alguém falou para mim, pastor, de que planeta o senhor é? O senhor não conhece? Não conheço. Então, Cleopas está perguntando, escuta, você veio de onde, meu filho? Está todo mundo falando de Jesus. Está todo mundo conversando sobre eles. E tu não sabe. E quem é esse Jesus? Homem profeta, poderoso em obras e palavras. Meu Deus. Cleopas está pregando para Jesus, sobre o próprio Jesus. Que cena interessante. Você não sabe então de Jesus, profeta, homem poderoso, em obras e em palavras. O que foi? O que foi que aconteceu? Mas tu não sabe como os principais sacerdotes, já no verso 20, e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Manchete de sexta no jornal de domingo, pastor Paulo. O negócio aconteceu na sexta, esqueça. Hoje é domingo. Tira o pé do passado, de novo. Saia desse passado, tu não vive mais lá, não te pertence, não é mais tua praia, não é mais tua área, esqueça. É que eu estou aqui com um jornalzinho eu estou com o jornal de sexta aqui, ó, tá vendo? Ó, Jesus de Nazaré morreu. Falando para Jesus. Aí, no verso 21, ele vai dizer, olha, e nós esperávamos que fosse esse Jesus o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Estão falando de Jesus para o próprio Jesus, mas estão dizendo que ele está morto. E Jesus vai fazer uma conferência bíblica aqui. Isso precisa de muito tempo. Eu não vou ter tempo para nem arranhar a profundidade deste verso 24 a seguir.
Isso aqui é muito grande. Isso aqui preciso voltar aqui um dia só para falar disso. Mas eu vou fazer aqui algumas pinceladas. Porque estes rapazes, esses 2 discípulos, vai dizer no verso 22, olha, então tem um boato por aí, que diz que ele ressuscitou, mas é boato. Irmão, é tão fácil acreditar em tragédias, é tão fácil acreditar em coisas negativas, e é tão difícil acreditar em coisas boas, mas Deus tem coisa boa para você. Tem gente que vive eternamente desconfiada com Deus. Será que vai acontecer? Deus falou, mas será que é isto mesmo? Será que vai ser assim? Deus tem uma nova história para a tua vida, de tragédia, de frustração, de crise existencial, de depressão. Deus tem uma nova história. Eu vou falar muito sobre depressão à noite, tá? Não perca não. Eu vou continuar a pregação de ontem. Vou continuar hoje à noite. Tem alguém dizendo que ele ressuscitou, mas nós não lemos os jornais, não. Algumas mulheres foram no túmulo de madrugada, o túmulo está vazio. Irmão, que miséria de incredulidade é essa? Não creem. Jesus passou 3 anos dizendo, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A morte não tem poder sobre mim, eu vou vencer. Creia, eu vou vencer. E agora eles só sabem que Jesus morreu. Tem gente até hoje achando que Jesus está morto, que é um defunto e que não pode fazer nada. Mas Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo. Jesus está vivo. Tem até um povo que foi lá. Mas enfim, aí Jesus vai começar a conferência bíblica. Ele começa, irmão, diz a Bíblia que ele diz, honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na tua glória. A morte foi para glorificá-lo, não foi para derrotá-lo. E aí ele começando por Moisés, quer dizer, lá pelos 5 primeiros livros. Jesus deve ter falado de Gênesis 3,15. É o proto-evangelho, a primeira menção dele na Bíblia. Da semente da mulher nascerá um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ele deve ter passado por Gênesis 22, o sacrifício de Abraão. Ele deve ter falado das cerimônias do templo, que apontavam todas para ele. Ele deve ter falado do Yom Kippur. Ele deve ter falado do Santo dos Santos, tudo falando dele. São tipos de Jesus. Ele deve ter falado de Isaías 53, o servo sofredor. E foi pregando, pregando, pregando. Mas o coração dos 2 discípulos não se abriam, porque às vezes a gente chega na igreja e não abre o coração para a palavra penetrar. E não importa o quanto se pregue sobre a Bíblia, nós gostamos é de ouvir que tem um anjo voando aqui, porque inventaram que anjo voa, tem asinhas, cabelo encaracolado, e tem um anjo de flechinha que joga uma flecha no teu coração e você se apaixona. Tem gente esperando isso. Mas a palavra está sendo pregada, ministrada, Bíblia, e a pessoa não consegue entender, não consegue aceitar. Jesus está pregando, irmãos, e eles continuam sem entender. Jesus morreu, tadinho de Jesus. O que nós faz? Jesus morreu, não tem jeito. E Jesus pregando. Quando chega onde eles vão ficar, Jesus diz assim, gente, até logo. Foi bom caminhar com vocês, valeu, até mais. E eles dizem, ops, fica aqui com nós, vamos jantar. Jesus, vamos. E quando senta na mesa, no partir do pão, na hora do comer, Jesus diz assim, ninguém come sem orar. Porque crente ora antes de comer. Tem uns que comem antes de orar. Quando passa mal e fala, Jesus, tem misericórdia. Ai, Senhor, ai, não me leva para a glória.
mas não consegue orar antes de comer. E Jesus dá graças. Na hora que Jesus deu graça, eles falaram: isso aí é Jesus. Esse é Jesus. Ele não está morto, não, ele está vivo. É Jesus. E aí, irmãos, eles voltam correndo para Jerusalém. E chegando lá, porque diz o verso 33 que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Andaram 11 quilômetros. Cuidado com as suas decisões, para você não ir e ter que voltar. O caminho da volta é mais difícil. Eles estavam descendo, agora vão ter que subir. Cuidado, cuidado. Olha aqui para mim, cuidado com suas decisões. Cuidado com isso que tu está projetando. Cuidado, muito cuidado. E eles voltam para Jerusalém. E chega lá, a primeira coisa que eles veem é a manchete de domingo: Jesus ressuscitou. Aplaudam a Jesus, irmão, porque não é possível. Jesus ressuscitou. Quando tu vai em Israel, que tu desce na igreja do Santo Sepulcro, na entradinha tem escrito assim, tem uma placa em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Esta é a manchete. Esta é a manchete daquele domingo e até hoje. Ele está vivo, ele ressuscitou. Cadê a banda? Vem aqui, vamos cantar porque ele vive. Vamos cantar porque ele vive. Fique de pé, eu vou terminar já em 5 minutos. Fique de pé, fique de pé. Pastor, mas eu estou com sono. Fique de pé que o sono vai embora. Cadê os irmãos da banda? Foram arrebatados? Será? Ah, não, está vindo ali. A última notícia é: Jesus ressuscitou. Qual o impacto disso? Primeiro, quem crer nisto vence o pessimismo. Eles estavam pessimistas, mas quando voltaram para a realidade, venceu todo o pessimismo e voltaram alegre. Mas você pode botar em mim. Não, pode tocar aí lá, eu ponho a bola. O irmão vai cantar e eu vou dublar. Já acertei tudo com ele. Primeiro impacto: quem crer na vitória de Jesus, quem crer que Ele está vivo, vence o pessimismo. Você que está aí, irmão, tem cada irmão aqui com um bico parecendo tucano, pessimista, não acredita, só vê o desemprego, só vê a tragédia da existência familiar, só vê problema. Jesus está vivo. Para vocês eu tenho uma mensagem: Jesus está vivo. Quem crer que Jesus está vivo, vence o desespero. Você pode ter entrado aqui desesperado, porque tem horas que as coisas chegam a um ponto que nós não conseguimos ver nem perspectiva de vitória, mas Jesus está vivo. A mensagem de hoje é: Jesus está vivo. E quem crer nisto, vence o medo da morte. Jesus está vivo. E nós vamos cantar porque Ele vive. Vive está. Aleluia. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Diga isto. Posso crer no amanhã. Porque Ele vive. Porque Ele declare esta vitória, declare esta verdade. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a nossa vida, a sua está nas mãos. Está nas é o melhor lugar. mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou, aleluia. Quem? Seu Filho amado. Enviou Jesus. Para quê? Para perdoar
para perdoar. E perdoar. Oh, aleluia, aleluia. Na cruz morreu por meus pecados. Por meus pecados. Agora, a notícia de domingo. Vamos lá, todo mundo vai dizer. Mas ressurgiu e vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Temor não há. Não tem medo. Temor não há. Temor. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei. E que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. É só vocês e a banda agora. E quando enfim chegar a hora, e dessa hora ninguém escapa. Chegar a hora em que a morte enfrentarei. Sem medo, sem medo, sem medo. Então, a morte é a hora da tua vitória. Terei vitória, terei vitória, terei vitória. Irei a glória ao meu Jesus. Vamos lá. Que vivo está. E porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei, e que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. As vozes declaram, porque Ele por temor não há, temor não. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus nessa manhã e vamos declarar? Mas eu